Nessa última live aqui, então, a gente vai pegar o questionário 7. Eu acabei de postar o gabarito para vocês. Tá? Vocês já tem o gabarito lá. Então, o que acontece? Ele pede, nesse questionário, essa superfície. E no ponto 1 e 2, a taxa de variação máxima. O que é a taxa de variação máxima? Né? A taxa de variação máxima é o módulo do gradiente. Né? Então, isso foi definido em sala de aula, né? Definido em live, né? Que é o módulo do gradiente. Bom, então, vamos trabalhar, então. Tem que descobrir quem é esse gradiente, né? Descobrindo quem é esse gradiente, o que a gente tem? Primeiramente, a gente vai ter que reescrever a função nesse formato, né? A raiz, a potência de 1 meio. Bom, e aí, então, a gente vai fazer as derivadas em x e as derivadas em y. Então, vamos lá. Derivada em x, calculada no ponto, né? Aqui a gente aplica a derivada da potência. Então, fazendo essa continha, ficou 1 sobre a raiz de 44. Agora eu calculo a derivada em y, né? A mesma coisa, né? Calculada no ponto, ficou menos 2 sobre raiz de 44. Então, lembrando que o sinal negativo de um para o outro se dá pelo fato daqui eu ter menos 1, né? E aqui eu tenho sinal de menos. Então, menos. Esse menos com esse menos 1 ficou mais 1 aqui. Tá? Da mesma forma, aqui ficou negativo, porque eu tenho 2 e entrou esse 2 aqui. E ficou esse sinal negativo. Beleza. Então, nós temos as derivadas. Como ele quer o módulo do gradiente, nós temos que ter um gradiente. Então, o gradiente nesse ponto é isso aqui. Então, o que é o vetor gradiente? O vetor gradiente nada mais é que o vetor cujas componentes são as derivadas. Qual é a característica desse vetor? A característica desse vetor é que esse vetor ele indica a direção de maior crescimento. Tá? Como é que eu vou calcular o módulo, né, do gradiente, o módulo do vetor? O módulo do vetor, como foi visto até agora, acho que eu botei isso numa videoaula, ou seja, é a raiz quadrada do quadrado das componentes, da soma dos quadrados das componentes. Vai ficar 1 sobre raiz de 44 ao quadrado, né? Esse mais é o mais do módulo, né? Mais o quadrado da componente menos 2 raiz de 44. Menos 2 raiz de 44. Esse menos elevado ao quadrado dá mais. Dessa maneira, o que eu tenho? Raiz de 44 elevado ao quadrado dá 44. Raiz de 44 elevado ao quadrado dá 44. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Tá? 1 mais 4, 5. Raiz de 5 sobre 44. Então, eu acho que essa aqui era uma alternativa que estava lá no... tinha lá, né? Bom. Agora, uma questão nesse questionário que eu notei que foi menos acertada foi essa questão aqui, né? Que ele pedia para determinar as cotas, né? do ponto A e do ponto B. Então, qual era a cota no ponto A? Ou seja, a gente tinha que ler, tinha que fazer a leitura, né? Ou seja, menos 20 para x e 5 para y. E o ponto B, a gente tinha que fazer a leitura, 10 para x, 20 para y. Né? Então, a gente tinha que olhar no gráfico e achar o ponto A e o ponto B. Então, quando eu fiz, isso aqui foi uma questão de prova, e quando eu fiz essa questão, realmente eu queria que se olhasse no gráfico. Eu queria ver que se o aluno, pelo menos, sabe olhar no gráfico, né? Identificar o ponto cartesiano. Parece bobo, mas eu aprendi na minha prática que nem sempre o óbvio. Então, achei os pontos. Desta maneira, vou calcular a cota no ponto A. Aqui a cota
faltou fazer uma indicação, né? Então, essa aqui é a cota no ponto A. Então, no ponto A, o meu x é 20 e o meu y é 5. No ponto B, a minha cota é 10. Melhor, o meu x é 10 e o meu y é 20. A minha cota em B é 1982. A cota em A é 1991. Então, indica que essa curva aqui ela é mais alta do que essa curva aqui. Ou seja, a curva em verde é mais alta que a curva em vermelho. E faz sentido, né? Porque se esta expressão aqui modela, né, uma montanha, então as cotas que estão mais para as curvas de nível mais para dentro, elas devem ser de maior, de maior cota, né? É o que está acontecendo aqui, certo? Beleza. Então, vamos adiante. Bom, agora, então essa aqui era uma questão que teve poucos alunos que acertaram. Depois eu reparei no questionário complementar que quase todo mundo acertou as questões do complementar. Os acertos lá foram muito maiores. Então, acho que não vi problemas. Agora vocês podem dar lá, se alguém teve dúvida no questionário complementar, ele surgiu porque um aluno, um colega de vocês, identificou uma incoerência nas alternativas, né? Então, quando vocês veem alguma coisa que não está certo, falem comigo que a gente sempre dá um jeito de dar. Às vezes o professor faz as contas muito rápida e aí a gente tem que refazer ele, né? Enfim. Bom, aí por fim, como eu achei que ia sobrar tempo, né? E eu estava certo, vamos voltar para a atividade 8, né? Eu acho que é importante a gente fazer junto outros exemplos, porque é um assunto que tem bastante algebrismo, né? E às vezes vocês têm bastante dificuldade com esses algebrismos, então é bom a gente tirar essas dúvidas. Vamos fazer de novo, vamos fazer mais uma questão da atividade 8, né? E vocês corrijam com o que vocês já fizeram, postaram, enfim. Bom, vamos pegar essa função aqui, né? E classificar os pontos críticos dela. Então, aquilo de novo. Como é que eu vou classificar o crítico? Para classificar um ponto crítico, eu preciso calcular as derivadas. Né? Calculo a derivada em x. Quando eu calculo a derivada em x igual a zero, então, desta relação aqui, né, ou seja, desta relação aqui, eu concluo isto aqui. Ou seja, derivada, ou seja, y menos 3x é igual a zero, e aqui y é igual a 3x. Ou seja, isso tudo aqui passou para o outro lado. Tá, beleza. Deixa eu apagar aqui. Tá, agora eu vou fazer a derivada em relação a y. Se eu faço a derivada em relação a y, eu vou ficar como? Eu vou ficar com y, ou melhor, x, ou seja, derivo isso aqui em relação a y, sobrou só o x. Aqui vai ser zero e vai ficar 2y. Bom, então agora eu vou fazer a substituição. No lugar desse y aqui, eu vou colocar 3x ao quadrado. Coloquei, sobrou 2 vezes 3, menos 6x ao quadrado. Então, novamente, eu tenho x menos 6x ao quadrado igual a zero. Coloco o x em evidência, sobrou 1 menos 6x igual a zero. A história, eu tenho produto. Esse produto é igual a zero. Então, x é igual a zero ou 1 menos 6x é igual a zero. Dessa maneira, 1 menos 6x é igual a zero implica que eu tenho 6x igual a 1. Né? Ou seja, esse 6x negativo passou para o outro lado positivo. E ficou 6x igual a 1. Então, esse 6 passa dividindo, né? Então, ficou x igual a 1 sexto.
Então, eu vou ter quantos críticos? Eu vou ter 2 críticos. Então, vamos olhar o seguinte, eu tenho 2x, eu tenho x igual a 0. Na relação que se estabeleceu entre y igual a 3x, coloco x no lugar, o 0 no lugar do x, tem y0. Então, um crítico, 0 e 0. O outro crítico é x igual a 1/6. Faço a continha, deu 1/12. Ou seja, x é igual a 1/2 e y é igual a 1/12. Tá. Beleza. Bom, a gente sabe as derivadas, agora a gente tem que partir para as derivadas segundas para fazer a classificação. Então, se eu for fazer a derivada segunda, derivo isso aqui em x de novo, vai ficar menos 6, menos 6x. Derivo em y, vai ficar menos 2. E a derivada cruzada deu menos 1. Faço a função h, então menos 6. Menos 6x vezes menos 2 deu 12 positivo. 1 vezes 1, 1. Lembrando que o sinal de menos é da regra do determinante. Tá? Bom, agora, então, fazendo uma tabelinha com os pontos críticos, a gente vê o seguinte. E no crítico 0 e 0, eu tenho um ponto de cela, né? Ou seja, eu coloco 0 no lugar do x, vai ficar negativo. E aí, de novo, aquela história, né? E essa é... Vou fazer aqui no campo. Bom, eu começo com o h. O h no crítico é negativo, cela. Positivo. Então, vamos para a derivada segunda. Em x. E aí é sempre em x. Se a derivada é negativa, eu tenho máximo. Se a derivada é positiva, eu tenho mínimo. Então, vem para cá, h é negativo, eu tenho cela. Agora, eu venho para o outro estágio. Eu venho para o h. Calculei o h desse crítico aqui. Quando eu coloquei o h aqui, o que acontece? Vai ficar 12 vezes 1/6 menos 1. 12 vezes 1/6 dá 2. Né? 2 menos 1, 1. 1 é maior do que 0. Né? Ou seja, esse valor que está aqui. Então, vim para cá, 1. Então, agora eu vou olhar para a derivada segunda. Eu vou colocar 1/6 no lugar do x. Isso dá quanto? Tá? Aqui eu acho que eu fiz uma continha errada, mas vamos lá. Menos 6 vezes... daria menos 1, né? Isso, exatamente. 1/6. Isso aqui dá menos 1. Ou seja, aqui é menos 1. Menos 1 é um número negativo, ou seja, isso aqui é menor do que 0. Portanto, aqui eu tenho um ponto de máximo. Certo? Então, essa aqui é a classificação. Tá? Enfim, eu acho que aqui a gente terminou. Não tem mais nada agora? Então, aqui é feita a classificação. Deixa eu ver mais nada. Aqui acabou. Então, aqui a gente fez um outro exercício. Vocês podem ver, isso aqui é extremamente mecânico, gente. Isso aqui é muito mecânico. Não tem muito mistério nisso aqui. Tá? Já coloquei esse PowerPoint lá para vocês. E assim, eu coloquei para vocês uma outra situação aqui. É bom a gente dar uma olhada. Aqui. Que é o pós-aula. No pós-aula, eu deixei um problema. Problema clássico. Tá? Esse aqui. Problema da caixa. Lembram lá da primeira aula, a aula que a gente teve presencial? Lá da aula presencial, exatamente, lá da aula presencial, a gente escreveu a fórmula para resolver esse problema aqui. Né? A caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, ou seja, eu tenho uma área. Determine o volume máximo. Tá. Então, o que acontece? Aqui é o contrário. Olha só o que eu fiz aqui. Nem vi o que eu tinha posto. Vamos lá. A área,
A ideia aqui é a mesma aquela que a gente tinha feito anteriormente, né? Ou seja, a área, tá? A área, ela tem um y vezes o x, que é a parte de baixo. Ela tem 2x e z, a parte de cima, a parte do lado, mais 2 vezes o x, olha, o y e o z, né? O y e o z. Aqui. O y e o z. Certo. Beleza. Então, o que eu tenho para resolver, eu tenho disponível é 12 metros quadrados de papelão. Então, eu vou botar aqui o 12. Né? Vamos ver o que acontece. Então, eu tenho aqui 12 yx mais, bom, vou botar aqui xz mais 2yz. Bom, a gente vai pensar, tá, mas espera aí. O que a gente está fazendo com essa informação se o problema é volume? Ele quer um volume máximo. Vamos pensar um pouquinho, vamos ver o que acontece. Se ele quer um volume máximo, quem é o volume? O volume é x, é y e é z. O volume é x, y e z. Quantas incógnitas nós temos? Nós temos x, y e z. Nós temos 3. Nós temos que diminuir uma. Né? Como é que eu vou diminuir uma? Bom, eu vou diminuir o z. Para diminuir o z, eu vou ter que juntar esta informação com essa informação. Por exemplo, se eu fizer o seguinte. Só baixar isso aqui. Se eu fizer o seguinte. Vamos botar aqui 12 menos yx. Ou seja, esse yx é positivo, passou para o outro lado, negativo. Igual. Vamos colocar em evidência o z aqui, né? Porque tem z aqui, tem z aqui. Então vai sobrar o quê? Botar 2z em evidência. Né? Vamos deixar só o z. Daí a gente deixa o z isolado. Deixar o z isolado. O que vai acontecer? Eu deixo o z isolado, eu vou ficar com o quê? 2x mais 2y, né? Ô, professor, uma dúvida. Hum. Por que o x, y estava multiplicando z e quando você passou para o outro lado não passou dividindo? Aqui não. Eu só passei esse daqui para o outro lado, né? Ah, tá. Achei que era o v lá, v igual a x, y. Esse v está aqui, ele está guardado. Tá? Então, o z está multiplicando, né? O z está multiplicando esse parênteses. Então, o que acontece? Se o z está multiplicando parênteses, qual a conclusão que a gente vai tirar? Que o z é igual a quem? Isoladinho. É 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Certo? Isolamos o z. Tá? O z é igual a 12 menos x sobre 2x mais 2y. Tá. O que eu vou fazer com esse z agora? Eu vou colocar esse z, eu vou pegar essa informação aqui, vou colocar aqui. Né? Vamos apagar, fazer uma coisa desse aí. Então, esse z aqui que eu isolei, né? Ou seja, eu isolei esse z, ele ficou isso aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar v é igual a x
vezes y, abre parênteses. Vai no lugar do z, 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Bom, agora vocês têm um baita de um trabalhinho, né? Vou apagar esse cantinho aqui. Vamos apagar esse cantinho aqui. O que vai ficar? V igual a 12xy, ou seja, eu peguei xy vezes 12, menos x ao quadrado, y ao quadrado, né? Ou seja, x ao quadrado vezes y ao quadrado, sobre 2x mais 2y. Aqui, ó. Então, essa função linda aqui, vocês vão, então, maximizar ela. Vocês vão achar o ponto máximo. Vão fazer a derivada igual a zero. Vamos fazer a derivada igual a zero. Fazer a derivada segunda. Estou pensando uma coisa. Não tinha visto, eu achei que esse aqui era um problema do volume. Mas, enfim. Eu vou mudar esse problema aqui para vocês. Eu vou mudar, não vou botar esse problema aqui. Mas esse raciocínio aqui está bem interessante. Tá? Então, daqui, você teria que fazer a derivada em relação a x igual a zero. A derivada em relação a y igual a zero. Achar o x e o y e partir para as derivadas segundas. Eu vou mudar esse problema. Acho que esse problema aqui vocês têm tudo que vocês têm para estudar. Ele ficou muito difícil. Eu não tinha feito ele. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se a gente fez a conta certa. A internet está... Aqui está. Abriu minha biblioteca. Não. Lá. Eu vou mudar esse problema aqui para vocês. Eu vou botar o outro problema. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Não. Ele é um exemplo que eu tirei daqui. Tá aqui ele, ó. Olha só que lindo. Olha só que lindo que ele é. Ó. Ele está resolvido aqui. Eu até podia ter deixado para vocês quebrarem a cabeça, né? Ó. Aquilo que nós tínhamos feito de continha, né? Ó, bem certinho, né? Nós tínhamos feito aqui. Ó. Eu não tinha visto. As derivadas ficaram bem feias, olha só. Eu vou mudar o problema para ficar mais tangível para vocês. Para não ficarem com tantas dificuldades. Podem surgir muitas dúvidas aqui na hora de resolver isso aqui. Tá? Então, mas olha só, a gente fez a modelagem. Chegamos a essa situação aqui, né? Então, chegamos a essa situação aqui. Temos a derivada de v em relação a x, a derivada de v em relação a y. E aí, então, ele vai igualar isso a zero, né? Ou seja, ele faz igual a zero. Na hora que ele iguala a zero, vai ter um sistema. Esse sistema linear aqui dele, ele
ele faz uma jogada muito mirabolante, né? Ele iguala o 12, ó, 12 menos 2xy é igual a x ao quadrado. E o 12 menos 2xy é igual a y ao quadrado. De onde é que ele tira isso? Olha, eu tenho isso aqui, igualou a x ao quadrado. Eu tenho isso aqui, igualou a y ao quadrado. Então, quando ele faz isso, ele conclui isso aqui, ó. Né? X ao quadrado é igual a y ao quadrado e, portanto, x é igual a y. Partindo dessa situação aqui, né, ele faz tranquilamente. Então, ele põe x aqui. Então, o que aconteceu? Vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado. 12 menos 3x ao quadrado. Tá? Então, aqui tem um modelo, né, de problema. Vou mudar depois para vocês. Mas a questão é, eu vou deixar um probleminha, o famoso probleminha da caixa. Só que o probleminha da caixa, ele usa a função que a gente definiu na primeira aula. Tá? E a partir dali é que vocês vão tentar resolver ele. Certo? Mas eu vou postar depois para vocês. Tá? E no mais, é isso que eu tô falando. Provas, o que vai ser da prova? Isso aí não vai cair na prova, é certo? Sim, eu vou te botar um exercício para te fazer para entregar semana que vem. Prova? A gente vai ver semana que vem o que eu vou fazer na prova. Ainda nem o senhor sabe, eu acho. Já passa, professor. Já sei que eu vou não fazer. Vai ter uma inspiração divina aí, mandar um satanás isso aí pro cara aí. Satanás. Bom, enfim, eu prefiro não. Semana que vem vocês vão descobrir. Tá? E aquelas de 3 variáveis não vai cair, né, senhor? Não, eu só mostrei aquilo porque eu achei interessante no... É bem interessante. Tá? É que para fazer aquilo eu teria que tem outros vídeos lá, se vocês tiverem interesse em assistir, mas muita coisa ali que enfim, eu nem imaginei que eles iam para um outro caminho bem diferente. Mas eu achei interessante mostrar como faz, mas como exemplo só, tá? O que cai, né? Aquilo que eu mostrei para vocês nessa revisão. E quando eu falo aquilo que eu mostrei na revisão, não são os mesmos exercícios, tá? Eu sou mais criativo do que isso. E eu espero mais de vocês também, né? Então... que moral, hein? É exatamente isso. Como eu espero mais de vocês, é claro que o conteúdo é esse, tá? Tudo está dado. E eu particularmente, estou saturado dessa matéria. Então, já quero começar... Mas, tá, professor, de fato, vai ter um questionário? O que vai ser? Tem alguma coisa acertada ou a gente segue a vida normalmente? Eu vou postar um problema como esse para vocês resolver. Um problema mais fácil do que esse. Sim. Bom. Tá? Eu vou postar... o problema que eu queria era o contrário. Era o que fosse 12 metros cúbicos aqui. E aí você tem que achar o x e o y que minimizam a área. Tá? Eu vou achar esse problema e depois eu posto para vocês. É que hoje eu peguei esse problema na corrida, eu olhei, o problema da caixa. Nem olhei o que eu estava pegando. O professor também faz isso. Tá? Então tá, mas eu vou postar um questionário até amanhã para vocês, que é só uma questão. Mas a prova, vamos dizer assim, eu não vou chamar de prova porque prova a gente precisa ter ata, né? Então, como eu não vou passar ata para vocês, vai ser bem mais flexível, né? É uma atividade de avaliação. Não é uma prova. Assinatura digital, é isso? Não manda assinatura digital. Não, porque alguém pode fazer uma assinatura que é minha, ou melhor, eu posso assinar por vocês e isso pode dar problema. Tá dando problema ultimamente assinar pelo outro, né? Então, melhor não fazer assinatura digital. Certo? Ok, beleza. Tá. Mas é assim, é um processo avaliativo, vai ser um questionário, que assim que você abrir o questionário, você vai ter um tempo determinado para fazer esse questionário.
tá? Com uma chance só. Não tem esse arreguinho de 2 chances. É uma só. Aí o tempo é umas 2 semanas. Pode ser 3 horas. Imagina, já demora uma semana para responder essa impressão. Imagina a pressão do tempo. Eu não vou te prender uma semana num quarto com, né, ali enlouquecido, né? 3 horas é o suficiente, né, gente? Mas o senhor tem que pensar, então tem que ser questões possíveis de resolver em 3 horas, né? Pega uma desse caixa de papelão que de agora que o cara não faz uma noite. Todas as minhas questões são possíveis de resolver em 3 horas. Não, possíveis para nós, né, professor? O senhor é doutor Celso, né? Não compara. Mas eu sempre faço. Vocês é que começam a inventar teorias mirabolantes. É só isso que eu tenho para dizer. Tá? Ô, senhor. Outra pergunta. Qualquer coisa que eu errar na prova, pode dizer também que é Ctrl+C, Ctrl+V? Eu não sei. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso, tá? Mas, enfim, tu vai fazer uma prova presencial e eu te olhando isso lá em julho. Essa sim, eu vou recordar tudo. Barbaridade, já tá me destinando pro grau C já, senhor. Não sei. Vai, vamos pensar antes de fazer. Tá? A gente vai começar o grau B, e o grau B, sim, pessoal, vai ter prova presencial. Tá? Porque a princípio, o último fim é 31 de julho. 31 de maio. Tá? Então, até 31 de maio, a gente continua nessa situação. E aí depois, espero tudo melhore, essa curva esteja bem achatada e a gente possa voltar. Tá? Professor, vai ter tempo só determinado para a prova inteira, não vai ter tempo determinado. Para a prova inteira. Eu quero programar para 3 horas. 3 horas e meia. 4 horas para dar um arrego. Tá? Vamos meia-noite adentro fazendo a prova? Eu não sei. Eu ainda não sei nem se eu vou fazer durante o horário. Eu acho que sim. Mas pode ser que eu me dê na telha de fazer assim, vou deixar assim, uma semana aberto, mas que o cara faça em 3 horas. Opa, e gostei. Esse era ideal. Mas vocês Aí sabem sim. que eu calculo tudo, né, gente? Eu calculo até esse fato. Eles vão ficar 3 horas, vão ficar uma semana. Já não tá muito bom essa conversa. Sabe que eu calculo Mas essas é uma coisas, gente. tentativa só, não adianta. No momento que tu acessar ali, já era. Tá contando as 3 horas. Se tu não fizer, já era. Eu conto tudo, Não tem gente. muita regadinha. Tá? Então tá, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estudem as coisas. O grau A não tem mistério. E, enfim, acho que tá indo bem. O conteúdo eu trabalhei ele da maneira melhor possível, eu acho, né? E pode ser que não, alguém acha que não, mas enfim. Mas tá tudo dado aí. Façam as coisas. Com certeza, senhor. Tá Façam, excelente. refaçam as atividades e o conteúdo não tem mistério, tá? O senhor nunca viu aquela frase, o problema não é você, o problema sou eu. É justamente isso. Tá bom. Vocês esperam demais. Tem muita gente que chora e eu conheço bem direitinho, tá? Já foi meu aluno desde cálculo 0. Fernando, é o Fernando. Não, eu era do Eduardo. Tá bom. Então tá, pessoal. Nós vamos encerrando aqui nossa videoaula de hoje. E nos vemos, então, na semana que vem. Certo? Só valeu, senhor. Feito, até a próxima. Lá. Se cuidem, Boa noite. máscara, álcool gel. Boa noite. E boa noite. Boa semana para vocês. Boa noite. Falou. Valeu. Boa noite. Boa noite.